Thank you. All right, good morning again. Então, bom dia todo mundo. Have you guys been having a good weekend? Vocês estão tendo um bom final de semana? Yeah? Good. Legal. All right. Well, please open in your Bibles to Gospel of Matthew, chapter 24. Então vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. And let's pray as we open God's Word. E vamos orar enquanto a gente abre a palavra do Senhor. Lord, as we open your Word, we ask that you speak to us. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Shape our thinking, shape our lives. Modele os nossos pensamentos, as nossas We vidas. give you our attention. Nós te entregamos a nossa atenção And Lord, we open our hearts to hear from you. e abrimos os nossos corações para ouvir do Senhor. So Lord, help us to receive what you have for us this morning. Então nos ajude a receber o que o Senhor tem para nós essa manhã. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Well, it was a Tuesday night in October, Então era uma noite de terça-feira em outubro. and my wife Rosemary and I, we got all dressed up, E a minha esposa e eu, a gente se arrumou todo. and we went out to a special dinner with our ministry team. A gente estava indo para um jantar especial com o nosso time de ministério. We were living in Hungary at the time. A gente estava morando na Hungria nessa época. Our son Nate was 2 years old. O nosso filho Nate, ele tinha 2 anos de idade. My wife Rosemary was pregnant with our daughter. A minha esposa Rosemary estava grávida da nossa filha mais nova. So we went out to this nice restaurant, and we were celebrating with our friends. Então a gente foi para esse bom restaurante para celebrar com os amigos. And when we got back home, E quando a gente voltou para casa, I was the first one to walk in the house. eu fui o primeiro a entrar. And I was carrying my son in my arms, Eu estava com meu filho nos braços and it was completely dark. e estava completamente escuro. And as I turned on the lights in the living room, E aí, quando eu acendi as luzes da sala de estar, I almost tripped over some things on the floor, eu quase que tropecei nas coisas que estavam no chão. which was strange because my wife always keeps our house very clean. O que aí foi estranho porque minha esposa sempre mantém a casa bem arrumada. And as I looked around the room, Então eu olhei pelo cômodo I noticed that all the drawers from the desk and from the cabinets had been pulled out. e eu vi que todas as gavetas de todas as mesas e escrivaninhas tinham sido tiradas. And everything was dumped on the floor. E tudo estava largado no chão. And it took me a few seconds to process what I was seeing Levou uns segundos para eu conseguir processar o que eu estava vendo. and to realize that it wasn't that we had left our house a mess, E eu percebi que não é que a gente saiu e deixou a casa uma bagunça, but that someone had broken into our house and robbed us. mas que alguém tinha invadido a nossa casa e roubado a gente. And so I handed my son to my wife, Então eu entreguei o meu filho para minha esposa. and I went in the back of the house to make sure no one was still there. E aí eu fui olhar toda a casa para ver se não tinha ninguém lá ainda. And when I got to our bedroom, which was the last room in the house, Então quando eu cheguei no nosso quarto, que era o último da casa, I saw that the windows were broken, eu vi que as janelas estavam quebradas and whoever had robbed us, they had already left. e quem quer que tenha roubado a gente já tinha saído. And as we kind of processed the shock of what had happened, Então, quando a gente processou o choque do que tinha acontecido, we began picking up the mess that the robbers had left behind. a gente foi começar a limpar, a arrumar a bagunça que os ladrões tinham deixado. And Rosemary remembered that the one valuable thing that we owned, E a Rosemary lembrou que aquela única coisa valiosa que a gente tinha, which was some items she inherited from her mom, who was from Peru. que eram uns itens que ela tinha recebido da mãe do Peru. She went and looked at the place where we kept those things, Então ela foi lá olhar o lugar onde a gente guardava essas coisas. and sure enough, those things had been stolen too, E claro, essas coisas tinham sido roubadas também. which was devastating. They were unreplaceable. O que foi devastador, isso era insubstituível. Now, aside from the feeling of violation Então, apesar desse sentido, além do sentido de violação that you get when someone breaks into your house, que você tem quando alguém invade a sua casa, the other overwhelming feeling we had was a feeling of regret. o outro sentimento avassalador que a gente tinha foi o sentimento de remorso. Because, looking back, you see everything clearly. Porque olhando para trás, dá para ver tudo claramente. And afterwards, we just kept kicking ourselves that why weren't we prepared? E depois, o tempo inteiro, a gente ficou se cobrando. Por que a gente não estava preparado? Why didn't we have a safe? Por que a gente não tinha um cofre? Why didn't we do more to protect those items that we cared about? Ou por que a gente não fez mais para proteger aqueles itens com os quais a gente se importava tanto? The truth is, it never crossed our minds that we were going to be robbed. Mas a verdade é que nunca nem passou pela nossa cabeça que a gente ia ser roubado. We felt that we were secure even though we weren't. A gente se sentia seguro, apesar de não estarmos. And I think that all of us have
some kind of story like that from our own lives. E eu acho que todos nós temos uma história assim em algum ponto da nossa vida. Moments where something unexpected happened, Momentos em que alguma coisa inesperada acontece. and then you realize looking back, I should have been prepared. E aí você olha para trás e pensa, eu deveria estar preparado. Things could have turned out differently if I would have just been prepared. As coisas poderiam ter saído diferentes se eu tivesse me preparado. In our passage today, Jesus is going to talk to us about what it means to be ready for his return. E na passagem que a gente vai ver hoje, Jesus está falando do que significa estar pronto para o retorno dele. Because he's going to tell us that when he comes back, Porque essa passagem vai contar que quando ele voltar, he's going to return like a thief in the night, ele vai voltar como um ladrão à noite, unexpected inesperado and unannounced. e sem aviso. And therefore, the only way to be prepared is to always be ready. Então, a única forma de se preparar é sempre estar pronto. Now, one of the hallmarks of the Calvary Chapel movement E uma das marcas, uma das características do movimento Calvary Chapel is that we live in anticipation of Christ's return. é que a gente vive em antecipação ao retorno de Cristo. We believe that it could happen at any moment, Nós cremos que pode acontecer a qualquer momento. and this is an expectation that is shared with the early Christians. The early Christians lived this way as well. E essa é uma expectativa que a gente compartilha com os cristãos da antiguidade também. Eles também viviam assim. For example, Paul wrote his letter to the Thessalonians, his second letter to the Thessalonians. Por exemplo, Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses de 2 Tessalonicenses, Because many people in that church thought that Jesus had already returned and they missed it. porque várias pessoas naquela igreja estavam pensando que Jesus já tinha voltado e eles tinham perdido. That's how much they expected that Jesus could return at any moment. Para entender o quanto eles estavam esperando que Jesus possa voltar a qualquer momento. But when we think about what does it mean to live in expectation of Jesus' return, Mas quando você então para pensar no que é viver em expectativa do retorno de Cristo, we have to ask that question, what does it mean to be ready? How do I know if I'm ready? a gente tem que se perguntar o que significa, como é que eu sei se eu estou pronto, como é estar pronto? What does that look like practically for my life, to live as if I'm ready for Jesus' return? Qual é a aparência prática disso, de saber se eu estou pronto para o retorno de Jesus? What do we need to do so that we aren't caught off guard and so that we don't have regrets? O que eu preciso fazer para que eu não seja pego desprevenido e eu não tenha nenhum remorso? That's what we're going to see here in Matthew chapter 24 from verses 32 through 51. É isso que a gente vai ver aqui em Mateus 24, dos versículos 32 ao 51. The title of my message is this: Living Ready for Jesus' Return. O título da minha mensagem é esse: Vivendo pronto para o retorno de Jesus. And here's what we're going to see in this passage. E é isso que a gente vai ver nessa passagem. Readiness for Jesus' return A preparação, estar pronto para o retorno de Jesus means significa living with eyes open, viver com os olhos abertos, hearts awake, com corações despertos and hands faithfully engaged in God's purposes. e as mãos preparadas, fielmente engajadas nos propósitos de Deus. So one more time, this is our thesis statement, this is our outline. Então, de novo, essa aqui é a nossa tese, nossa visão geral. Readiness for Jesus' return means Estar preparado, estar pronto para o retorno de Jesus significa living with eyes open, viver com os olhos abertos, hearts awake, corações despertos and hands faithfully engaged in God's purposes. e mãos fielmente engajadas nos propósitos de Deus. Let's talk about that first part, living with eyes open. Então vamos falar sobre a primeira parte, viver com os olhos abertos. Now in Matthew 24, starting in verse 32, Então em Mateus 24, começando com o versículo 32, Jesus says, "From the fig tree learn its lesson. As soon as its branches become tender and puts out its leaves, you know that summer is near." Jesus diz: Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. So also, when you see all these things, you know that he is near at the very gates. E também, quando a gente vê todas essas coisas, a gente sabe que ele está pronto às portas. Now currently, Jesus is standing on the Mount of Olives. Então, nesse ponto, Jesus está com eles ali em pé sobre o Monte das Oliveiras. It's a large hill just to the east of the old city of Jerusalem. É um monte grande, bem ao leste de Jerusalém. And from this mountain, you can look down over the city of Jerusalem. E dali de cima desse monte você consegue ver de cima Jerusalém. Now, just a few days earlier, Jesus was welcomed into Jerusalem with a hero's welcome. E alguns dias antes, Jesus tinha sido recebido em Jerusalém como uma recepção para um herói. There was a parade.
teve um desfile. People declared that he was truly the Messiah. As pessoas estavam declarando que ele era verdadeiramente o Messias. But all that praise and all that attention, Mas todo aquele louvor e aquela atenção it bothered the Jewish religious leaders. incomodou os líderes religiosos judeus. They felt threatened by Jesus' popularity. Eles se sentiram ameaçados pela popularidade de Jesus. So they made it their mission to take Jesus down. E aí então eles fizeram a missão deles derrubar Jesus. And while Jesus was in Jerusalem, Enquanto Jesus estava em Jerusalém, we saw in verse 23, a gente viveu no versículo 33. 22 and 20, 23, 22 e 23, desculpa. that as he was teaching a crowd, E que ele estava ali ensinando a multidão, the religious leaders came and interrupted him, os líderes religiosos vieram e interromperam ele. and they confronted him publicly. Confrontaram ele publicamente. They tried to trap him, Tentaram fazer uma armadilha to turn the crowds against him, para fazer com que a multidão se virasse contra ele. but their plan backfired Mas o tiro dele saiu pela culatra. because Jesus responded to their attacks in a masterful way. Porque Jesus respondeu a isso de uma forma maestral. And now the Jewish religious leaders, they're frustrated. E agora os líderes judeus são frustrados. And so they're going to move forward with their next plan, which is to kill Jesus. Então eles vão seguir adiante com o plano deles, que é matar Jesus. And Jesus knows what they're planning to do. E Jesus sabe o que eles estão planejando. So he turns to the crowd. Então ele se vira para a multidão. And in chapter 23, we have Jesus' final public teaching. E no capítulo 23 a gente tem o último ensinamento público de Jesus. And in that teaching, he gives two important predictions. E nesse ensino ele dá duas predições importantes. First, Primeiro, he says that the judgment of God is going to come upon Jerusalem ele disse que o julgamento de Deus viria sobre Jerusalém, within that very generation, dentro daquela mesma geração. because God sent them the Messiah and they rejected the Messiah. Porque Deus tinha enviado o Messias e eles tinham rejeitado o Messias. The second prediction he gives E a segunda predição que ele deu is that one day he's going to return era que um dia ele iria voltar in glory em glória to establish God's kingdom forever on earth para estabelecer o reino de Deus para sempre na terra and to fulfill all the promises of the prophets. e para cumprir todas as profecias dos profetas. After Jesus said those two predictions, after he made those two predictions, Depois que ele fez essas duas predições, he dramatically departed from Jerusalem ele se afastou dramaticamente de Jerusalém. and he went up on the Mount of Olives. E aí ele estava então no Monte das Oliveiras, And it's there on the Mount of Olives e é lá no Monte das Oliveiras that Jesus' disciples asked him this question: que os discípulos de Jesus perguntaram essa pergunta: when will these things happen? quando essas coisas vão acontecer? And what will be the sign of your coming and the end of the age? E qual vai ser o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? And here in Matthew 24, Jesus has been answering those questions. E aqui então em Mateus 24, Jesus está respondendo a essas perguntas. First, he answered the first question about the destruction of Jerusalem. Primeiro, ele tinha respondido a primeira pergunta, que era sobre a destruição de Jerusalém. He told how Jerusalem would be surrounded by armies Ele disse como Jerusalém seria cercada por exércitos and destroyed. e destruída. And the Jewish temple would be E o destroyed. templo dos judeus ia ser destruído. Not one stone sitting upon another. Não ia ficar pedra sobre pedra. And all those things happened E todas essas coisas aconteceram in 70 AD, em 70 depois de Cristo, when the Roman military invaded Jerusalem quando o exército romano invadiu Jerusalém and destroyed the temple. e destruiu o templo. Now remember, Matthew's gospel was written before 70 AD. E lembre que o evangelho de Mateus foi escrito antes de 70 depois de Cristo. So when he wrote this, the destruction of Jerusalem had not happened yet. Então quando Mateus escreveu isso, a destruição de Jerusalém ainda não tinha acontecido. But this prediction Jesus made, it came to pass as he said it would. E então essa predição de Jesus aconteceu como ele disse que ia acontecer. But then Mas então, Jesus shifted to answering the second question. Jesus então se dirigiu à próxima pergunta. What will be the sign of your coming and the end of the age? Qual seria o sinal da vinda dele e o fim dos tempos? And Jesus said in verse 15 Jesus disse então no versículo 15 that the one big sign que o maior sinal that would signal his coming da sua vinda, que estava vindo, is the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel. seria o abominável da desolação falado pelo profeta Daniel. In Daniel chapter 12 verse 11, Em Daniel capítulo 12, versículo 11, Daniel the prophet, he said that in the last days someone would defile the Jewish temple.
O profeta Daniel disse que nos últimos dias alguém iria manchar, macular o templo de And Judá. that would kick off the final countdown. E isso então dispararia a contagem regressiva final. And he said that from that moment, Dizia que daquele momento em diante, there would be 1,290 days seriam 1.290 dias until the end. até o fim, That's 3.5 years. que são 3 anos e meio. That final 3.5 years, Então esses últimos 3 anos e meio, Jesus said that it would be a time of great tribulation, Jesus disse que seria um tempo de grande tribulação. worse than anything the world has ever seen. A pior coisa que o mundo já teria visto até ali. It's described in Revelation 6 to 19. É descrito em Apocalipse, 6 to 19. 6 to 19. 6 to 19. É descrito em Apocalipse nos capítulos 6 ao 19. It's a time of wars, natural disasters. É um tempo de guerras e desastres naturais. And the purpose of this period E o propósito desse período is that it's the final wake-up call for the world era esse despertar, chamada de despertar final para o mundo, before Jesus returns. antes do retorno de Jesus. And now, after answering those questions about what's going to happen in the future, E aí então, depois de responder essas perguntas do que iria acontecer no futuro, starting in verse 32, começando então no versículo 32, Jesus gives 3 illustrations Jesus dá 3 ilustrações to describe how we should live in order to be ready for his coming. para mostrar como nós devemos viver para estarmos prontos para a vinda dele. The first is the illustration of the fig tree. E a primeira é a ilustração da figueira. Now, most trees in Israel are evergreen trees Então, a maioria das árvores em Israel são sempre vivas, or palm trees, ou palmeiras. trees that keep their leaves all year long. São árvores que mantêm as suas folhas o ano inteiro. But the fig tree is different Mas a figueira é diferente, because the fig tree loses its leaves in the winter, porque a figueira perde as folhas no inverno and in the spring it gets new leaves. e aí na primavera ela ganha novas folhas. So the budding of the fig tree is a sign that summer is just around the corner. Então, o brotar na figueira é o sinal de que o verão já estava ali na esquina. In the same way, Da mesma maneira, to be ready for Jesus' return para estar pronto para o retorno de Jesus, means understanding the times that we're living in a gente precisa entender os tempos que nós estamos vivendo. and keeping an eye out for Jesus' coming, E então manter os olhos preparados para a vinda de Jesus, for the signs of Jesus' coming. para os sinais da vinda de Jesus. That's why he says in verse 33, when you see these things, you know that he is near. E é isso que ele diz no versículo 33, quando vocês virem essas coisas, vocês sabem que está próximo. The things he's talking about Essas coisas do que ele está falando are the abomination of desolation and the great tribulation. são o abominável da desolação e a grande tribulação. The generation that sees those things will be the final generation. A geração que vir essas coisas vai ser a última geração. That's why Jesus says in verse 34, É por isso que Jesus diz no versículo 34, truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Which generation is he talking about? De qual geração ele está falando? Well, I believe from the context, Então, pelo contexto, eu acredito Jesus is speaking about the generation that sees the abomination of desolation and the great tribulation. que Jesus está falando dessa geração que vir o abominável e a grande tribulação. Neither of which have happened yet. E nada disso aconteceu ainda. That will be the final generation that will see the return of Christ happen in their generation. Essa vai ser a geração final que vai ver That will see the return of Christ in their generation. que vão ver o retorno. Eles vão ver o retorno de Cristo na geração deles. This also lines up with Daniel's prophecy E isso se alinha com a profecia de Daniel about the end of days and the final judgment sobre os últimos dias e o julgamento final, happening just a few years after those events. acontecendo só alguns poucos anos depois desses eventos. So Jesus finishes this illustration by saying this. Então Jesus termina essa ilustração dizendo isso. Verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Dizendo, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus here, he's invoking Isaiah 40, verse 8. Jesus aqui está invocando Isaías 40, versículo 8. The grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever.
A erva seca e as flores murcham, mas a palavra de Deus permanece para sempre. In other words, Jesus is saying that his words Em outras palavras, Jesus está dizendo que as palavras dele are on the same level as God's words estão no mesmo nível das palavras de Deus, because he is God. porque ele é Deus. That's why we can trust all of his promises. E é por isso que nós podemos crer em todas as promessas dele. And it's why he is coming to judge the living and the dead E ele vai vir para o julgamento e julgar os mortos e os vivos. and to establish God's kingdom in fullness. E estabelecer o reino de Deus completamente. Okay, so what should we do with this information practically? E aí, então, na prática, o que a gente tem que fazer com essa informação? Listen, it means this. Living in expectation of Jesus' return, it means living with eyes wide open. Então, significa isso, viver com a expectativa e pronto para o retorno de Jesus, quer dizer viver com os olhos abertos. It means understanding the times that we're living in and how they fit with what the Bible says about the last days. Quer dizer entender os tempos que a gente tem vivido e como isso se encaixa no que a Bíblia fala sobre os últimos dias. Jesus gave us signs to look for, Jesus nos deu sinais para que a gente olhe, so we wouldn't be deceived, so we wouldn't be misled, para que a gente não seja enganado e não seja iludido. and also so we wouldn't lose heart when it feels that the world is crazy. E para que a gente também não perca esperança e fé quando esse mundo ficar maluco. And so rather than being overcome with fear or anxiety, we get to be anchored in the Word of God. E aí, então, ao invés de ficar cheio de ansiedade, a gente pode ficar ancorado e firme na palavra de Deus. People sometimes ask me, are we living in the last days? E as pessoas às vezes me perguntam, a gente está vivendo os últimos dias? Answer is yes, absolutely. A resposta é sim, absolutamente. Because in Acts chapter 2, Porque em Atos capítulo 2, the apostle Peter announced o apóstolo Pedro anunciou that with the coming of the Holy Spirit on Pentecost, que com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, the last days had begun. os últimos dias tinham começado. So we've been living in the last days for almost 2,000 years. Então nós temos vivido os últimos dias pelos últimos quase 2000 anos. This is the last period of time before Jesus' return. É o último período do tempo antes da vinda de Jesus. Another thing people often ask, E outra coisa que geralmente me perguntam, are we living in the Great Tribulation? nós estamos vivendo a grande tribulação? To which I say no, Para isso eu respondo não. because the abomination of desolation hasn't happened yet. Porque essa abominação da desolação ainda não aconteceu. And then another question people ask, E aí outra pergunta que fazem, so does that mean that Jesus can't come back until there's a new temple in Jerusalem? então isso quer dizer que Jesus não pode vir antes de ter outro templo em Jerusalém? To which I say no, Para o que eu também respondo não. but I need to explain. Mas eu preciso explicar. And I'm going to explain in just a second. E eu já vou explicar daqui a um segundinho. But the point is, Jesus can return at any moment. Mas o ponto é que Jesus pode voltar a qualquer momento. So let me show you how this all fits together. E aí então deixa eu mostrar como isso tudo se encaixa. So the next part of our outline, readiness for Jesus' return means living with eyes wide open, and number 2, with hearts that are awake. Então, é a próxima parte daquela nossa visão geral. Estar pronto para o retorno de Jesus significa viver com os olhos abertos e corações despertos. He says in verse 36, concerning the day and hour no one knows, not even the angels of heaven nor the Son, but the Father only. Ele diz no versículo 36, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verse 37, for as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. E o versículo 37 diz, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Now, what's interesting, 2 Peter tells us that Noah wasn't only a man who built a big boat, Então, é interessante que, segundo Pedro, nos diz que Noé não era um homem só que construiu aquele barco enorme, but he was also a preacher of righteousness, mas ele também era um pregador da justiça, who warned people to repent que avisou as pessoas para se arrependerem and turn to God and be saved. e se voltarem a Deus e serem salvos. And yet people ignored him. E aí as pessoas ignoraram ele. And Jesus says the people were eating and drinking, marrying and living life as usual, right up until the flood swept them away. E aí Jesus disse, versículo 38, nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. And so it will be at the coming of the Son of Man. E assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Now here's why this is interesting. E aqui está o porquê é interessante. Because earlier in this same chapter, Porque antes, no mesmo capítulo, Jesus said that his return would be preceded
by great tribulation Jesus tinha dito que a vinda dele ia ser precedida por grande tribulação, and by signs in the heavens. por sinais nos céus. But here, Jesus says that his return will come to a world that is completely unprepared. Mas aqui, Jesus está dizendo que ele vai vir para um mundo que está completamente desprevenido. Not a world of tribulation, but a world of peace, Não um mundo que está em tribulação, mas um mundo que está em paz. where people are living life as usual. As pessoas estão vivendo a vida comum. Not wars and calamities. Elas não estão em guerras e calamidades. So which one is it? Então, qual que é que vale? Will Jesus come back to a world that's experiencing peace and prosperity Jesus vai voltar nesse mundo que está experimentando paz e prosperidade, with no sign and no warning? sem nenhum aviso e sem nenhum sinal? Or will Jesus come back Ou Jesus vai voltar at the end of the great tribulation with signs in the heavens? no fim da grande tribulação, com os sinais nos céus? And the answer is both. E a resposta é ambos. Because Ambos. what Jesus is describing here Porque o que Jesus está descrevendo aqui is that his return is going to happen in two stages. é que o retorno dele acontece em 2 estágios. The first stage will happen without any warning. O primeiro estágio acontece sem nenhum aviso. It could happen at any moment. E pode acontecer a qualquer momento. But the second stage of his return Mas o segundo estágio da vinda dele will happen after the abomination of desolation vem depois da abominação da desolação and the great tribulation, e a grande tribulação, as is described in verses 15 through 32. como é descrito nos versículos 15 ao 32. So now Jesus is going to describe what will happen at the first stage of his return. E aí então Jesus está descrevendo o que acontece no primeiro estágio do retorno dele. Verse 40. Versículo 40. 2 men will be in the field, one will be taken and one left. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and one will be left. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra deixada. This first stage of Jesus' coming, Esse primeiro estágio da vinda de Jesus, the stage that can happen at any moment, esse estágio que pode acontecer a qualquer momento, it will be characterized by sudden and mysterious disappearances. vai ser caracterizado por desaparecimentos repentinos e misteriosos. And the word that's used here where it says they will be taken, E a palavra que diz aqui é que eles vão ser levados. that's actually a very positive word in the original text. E no texto original, essa palavra aqui ela é bem positiva. It points to the salvation of those who are taken. Ela está apontando para a salvação daqueles que estão sendo levados. It means that God is taking that person to be with him. Ela diz que Deus está levando aquela pessoa para estar com ele. What Jesus is describing here is what we call the rapture of the church. E então o que Jesus está descrevendo aqui é o que a gente chama do arrebatamento da igreja. Before the abomination of desolation, Antes do abominável da desolação, before the great tribulation, antes da grande tribulação, God is going to remove his church from the earth. Jesus vai remover a sua igreja da terra. Paul describes this in 1 Thessalonians chapter 4. Paulo descreve isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. He says that we who are alive when Jesus returns, we will be caught up. Diz que aqueles de nós que que estivermos vivos no retorno de Jesus, vamos ser arrebatados. And that's when we will be with the Lord forever, he says. E é quando a gente vai estar com o Senhor para sempre. Now, I do not believe that followers of Jesus today will go through the great tribulation. Então, eu não acredito que os seguidores de Jesus de hoje vão passar pela grande tribulação. I believe that God will remove his people Eu acredito que Deus vai remover o seu povo before that time. antes desse tempo. Just as God removed Lot before he destroyed Sodom. Assim como Deus removeu Ló antes da destruição de Sodoma. Just as God removed Noah before he brought the judgment of the flood. Como Deus removeu Noé antes da destruição pelo dilúvio. Now, the Bible does tell us that there will be many people who turn to Jesus and become Christians during the Great Tribulation. Mas a Bíblia descreve pessoas que vão conhecer e vão se entregar a Jesus durante a grande tribulação. Those people who have heard about Jesus Essas pessoas que já tinham ouvido sobre Jesus and they become Christians. There will be many who become Christians during that tribulation time. e então elas se tornam e várias pessoas vão se tornar cristãos durante esse tempo de tribulação. So, what does this mean for us? Então o que isso significa para nós? It means Jesus could come back at any moment Que Jesus pode voltar a qualquer momento and rapture the church, e arrebatar a sua igreja. and therefore we need to be ready. Então para isso a gente tem que estar pronto. And the first step in being ready is this: E o primeiro passo em estar pronto é este: responding to Jesus' invitation to believe and be saved. responder ao convite de Jesus a crer
e ser salvo. And then there's this. E aí então tem isso. Jesus says in verse 42, Jesus diz no versículo 42: "Therefore stay awake, portanto, vigiem, for you do not know the hour at which your Lord is coming. porque vocês não sabem o dia ou a hora, em outra tradução, em que seu Senhor virá. But know this, that if the master of the house had known in which part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que sua casa fosse roubada. Therefore you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. When my house was broken into years ago, Quando a minha casa foi invadida, 2 years ago? some years ago, Okay. yeah. Alguns anos atrás, I did not expect it, eu não estava esperando. and I was left with regrets. E eu fui, então só me sobrou remorso. The only way to be ready for something that could happen at any moment is to always be ready. A única forma de estar preparado para alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento é sempre estar pronto. So what does it look like to live with hearts that are awake rather than asleep? Então, o que significa estar vivendo com corações que estão despertos ao invés de estarem dormindo? To be awake spiritually, it means to not be wrapped up in the temporary things of this world. Estar desperto espiritualmente quer dizer não estar envolvido nas coisas desse mundo. To be awake spiritually means that you are prepared for eternity. Estar acordado espiritualmente significa que você está preparado espiritualmente. To be asleep, on the other hand, means that you are complacent, Estar dormindo, por outro lado, quer dizer que você está complacente, distracted, distraído, just drifting through life. só se deixando levar pela vida. But to be awake, it means that you're watchful, you're alert, you're ready. Mas estar acordado quer dizer que você está alerta, você está vigiando, você está pronto. You're engaged in seeking the Lord and pursuing the calling He's put on your life. Você está engajado em buscar o Senhor e seguir aquilo que Ele tem colocado para você na sua vida. In Romans 13, verse 11, it says this: Em Romanos 13, versículo 11 diz isso. "Wake up, Eu vou traduzir direto. Desperta, for our salvation is nearer now than when we first believed." pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós cremos. So let me ask you, are there any areas of your life where you are drifting spiritually? I'm sorry, the beginning of the sentence. Are there any areas of your life where you are drifting spiritually? Então, a pergunta então é: há áreas na sua vida em que você está só se deixando levar espiritualmente? And what would it look like for you to live spiritually awake? E qual então seria a aparência para você de estar espiritualmente acordado? I want to challenge you today Eu quero te desafiar hoje. as you go into this next week. Enquanto você entra nessa semana nova, What are some practical steps you can take quais são passos práticos que você pode tomar to shake off any complacency or drifting, para sacudir qualquer complacência ou qualquer coisa que você esteja deixando a vida levar? the spiritual sleepiness, Estar dormindo espiritualmente, so that you can live with a heart that is awake to God? para você estar sempre com esse coração desperto para Deus. So the final part of this outline that I gave you. E então a parte final desse cenário que a gente tem montado, So we said already, readiness for Jesus' return means living with eyes open, hearts awake. Então a gente já viu que estar pronto para o retorno de Jesus significa viver com os olhos abertos, coração desperto. Yeah, and hands, this is the final part, hands faithfully engaged in God's purposes. E então a parte final, as mãos fielmente engajadas nos propósitos de Deus. The final illustration Jesus gives to describe what it means to live ready for His return A ilustração final que Jesus dá para mostrar o que é estar pronto para o seu retorno is an illustration about a faithful servant. é a ilustração do servo fiel. Verse 45. Versículo 45. Who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, dos servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. But if that wicked servant says to himself, my master is delayed, and begins to beat his fellow servants and eats and drinks with the drunkards, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and an hour that he does not know.
Entretanto, se o servo mau disser no seu coração, o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a começar a comer e beber com os beberrões, 50? To 50, yeah. O senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que ele não sabe. And he will cut him to pieces and put him with the hypocrites. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, In that place there will be weeping and gnashing of teeth. onde haverá choro e ranger de dentes. Now, it's been said that Satan's most dangerous lie is not when he tries to get people to believe that God does not exist. Então tem esse dito de que a mentira mais perigosa de Satanás não é quando ele diz, não existe Deus. It's when he tries to get people to believe that there's no hurry, no urgency. É quando ele tenta fazer as pessoas acreditarem que não existe pressa, não existe urgência. With that lie that there's no hurry, Com essa mentira de que não tem pressa, the devil lulls people into complacency and sleep, o diabo embala as pessoas na complacência e no sono, in a sense of comfort, nesse senso de conforto, thinking they have plenty of time to get right with the Lord de que elas têm todo o tempo que precisar para se acertar com Deus, or do what God's called them to do. ou fazer aquilo que Deus chamou para fazer. But the truth is, none of us knows how many days we have left. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe quanto tempo ainda tem. And here's the question. E aqui está a pergunta. Will you be found faithful with what God has called you to? Você vai ser encontrado fiel com aquilo que Deus te entregou para fazer? It's really easy to procrastinate. É muito fácil procrastinar. I was going to tell you a joke about procrastination, Eu ia te contar uma piada sobre procrastinação, but I thought, maybe later. mas acho que eu pensei, não, talvez depois. In this parable, the wicked servant, E essa parábola do servo mau, he indulged himself, he mistreated others, ele se agrada, ele trata os outros mal, rather than doing the work that the master had left for him to do. ao invés de fazer o trabalho que o mestre dele tinha entregado para fazer. And as a result, he wasn't ready for the master's return. E como resultado, ele não estava pronto para a volta do mestre. And he received judgment rather than a reward. E ele recebe julgamento ao invés de recompensa. So the question Jesus wants us to ask is this. Então a pergunta que Jesus nos quer fazer é essa. Since Jesus could return at any moment, what does it look like for us to be ready for his return? Uma vez que Jesus pode voltar a qualquer momento, o que significa para nós estar pronto para o retorno dele? Does it mean that you should watch the news more and try to become an expert in Middle East politics? Significa que você devia assistir mais as notícias e tentar descobrir bem o que está acontecendo nas políticas do Oriente Médio? Does it mean that you should stockpile beans and rice and weapons? Significa que você tem que ficar estocando alimento enlatado e armas? Does it mean that you should buy a rapture-ready kit from the internet for 3 payments of $100? Significa que você tem que comprar kit preparado para o arrebatamento por 3 pagamentos fáceis de $100? No. Não. Jesus is telling, this is what it means to be ready. Jesus está mostrando, é isso daqui que significa estar pronto. Be faithfully engaged in the work that he has called you to do. Estar fielmente engajado na obra que ele te deu para fazer. So what is the work that God has called you to do? E qual é esse trabalho que Deus te deu? There are certain things that God has called all of us to do. Tem certas coisas que Deus chamou a todos nós para fazermos. And then there are some things that God has called some of you to do specifically. E tem algumas coisas que Deus chamou alguns de nós para fazermos especificamente. For example, in John chapter 6, Jesus said this. Por exemplo, em João capítulo 6, Jesus diz isso. This is the work of God, that you believe in the one who he has sent. Esta é a obra de Deus, que vocês creiam naquele que ele enviou. That is God's first and primary calling for your life. Essa é a primeira e mais primária chamada de Deus para sua vida. And you can do that today if you haven't done so yet. E se você ainda não fez, você pode fazer isso hoje. You can believe in Jesus. Você pode crer em Jesus. That is a calling from God that he wants you to respond to. Esse é um chamado de Deus que ele quer que você responda. None of us are guaranteed tomorrow. Não tem ninguém hoje que tem garantia de ter um amanhã. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. And once you've done that, E uma vez que você tenha feito isso, God's next calling for your life a próxima chamada de Deus para sua vida is that you would take part in furthering his kingdom here on earth. é que você tome a sua parte em estender o reino dele aqui na terra. That you would proclaim the excellencies of him who called you out of darkness and into his light. Que você proclame as excelências dele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. That you would bear witness
to Jesus' love and truth Que você testemunhe do amor e verdade de Jesus, through your actions and through your words. através das suas ações e também das suas palavras. And that then you would help other people to not only believe in Jesus, but also become disciples of Jesus. E que você então possa ajudar outras pessoas não só a crerem em Jesus, mas também se tornarem discípulos de Now, Jesus. those callings apply to all of us in here. Então, e esses chamados se aplicam a todos nós aqui. But there are also some specific callings to which God has called some of you. Mas há outros chamados específicos que Deus chamou alguns de nós para fazermos. For some of you, your calling from God is to be a mother Para alguns de nós, o seu chamado é de ser uma mãe, or to be a father ou um pai, or to be a grandparent. ou ser um avô, For ou avó. others of you, your calling is your vocation, the work that you do. Para outros, o seu chamado está na sua vocação, no trabalho que você faz. For some of you, there are resources that God has entrusted to you, Para outros, são recursos que Deus confiou a você. and He wants you to be faithful with those resources E para que você seja fiel com esses recursos, in a way that reflects His values and His heart seja para refletir os valores dele, o coração dele, and furthers His goals. e avançar os objetivos dele. All of us have been called by God and entrusted with something. Todos nós fomos chamados e confiados por Deus com alguma coisa. In 1 Corinthians chapter 4, it says this: it's required of a steward that they be found faithful. Em 1 Coríntios 4:2 diz que é requerido dos administradores serem encontrados fiéis. So let me just ask you this: are you being faithful with what God has entrusted to you? Então deixa eu perguntar isso. Você tem sido fiel com o que Deus tem confiado a você? The wicked servant, he merely indulged himself. O servo mau, ele simplesmente agradou a ele mesmo. But the faithful and wise servant Mas o servo bom e fiel served others serviu aos outros and did what the master called him to do until the master returned. e fez o que o mestre dele entregou para ele fazer até o mestre dele voltar. Now, when I think back to that night when my house was broken into, E aí então quando eu olho lá naquela época que minha casa foi arrombada, foi invadida, the lasting feeling I have is not shock, it's not unease. o único sentimento que restou de tudo não foi ficar chocado ou inquieto. It's regret. É remorso. If only I had done more to be prepared, it could have ended differently. Se eu só tivesse feito mais para estar preparado, o final podia ser outro. The good news for us, A boa notícia para nós, when it comes to our lives, quando se trata das nossas vidas, is that rather than living in fear of the future, é que ao invés de estar com medo do futuro, we can take steps right now to be ready for Jesus' return. a gente pode dar passos agora para estar pronto para o retorno de Jesus. And when you live in a way that you're ready for Jesus' return, Você tem vivido pronto para o retorno de Jesus? the future, even though it's uncertain, O futuro, mesmo incerto, it becomes something that you look forward to passa então a se tornar alguma coisa que você espera. because you know that the best is yet to come. Porque você sabe que em Cristo o melhor ainda está vindo. And then you can say from your heart, "Come quickly, Lord Jesus." Você então diz para o seu coração, vem rápido, Senhor Jesus. But until that day comes, Mas até esse dia chegar, let me be found faithful with what you've entrusted to me. me deixe ser encontrado fiel naquilo que o Senhor me confiou. The message of the gospel A mensagem do Evangelho is that Jesus came to provide salvation for us. é que Jesus veio para prover salvação para nós. He lived the life that we should have lived but failed to. Ele viveu a vida que nós devíamos ter vivido, nós devemos viver. A life of perfect obedience to God. Uma vida de obediência perfeita a Deus. And He died the death that we should have died E Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, in judgment for our sins. em julgamento pelos nossos pecados. And on the third day He rose again E no terceiro dia Ele ressuscitou and ascended into heaven. e foi levado aos céus. And one day He's coming back again. E um dia Ele voltará. To be ready for Jesus' return Estar pronto para esse retorno de Jesus means living with eyes open, significa viver com os olhos abertos, hearts awake, corações despertos and hands faithfully engaged in His purposes. e mãos fielmente engajadas nos propósitos dele. Amen? Amém? Let's pray. Vamos orar. Lord, we pray that you would help us to be ready. Senhor, nós oramos que o Senhor nos ajude a estarmos prontos. Lord, I pray for anyone here today who has not fully surrendered their heart to you. E eu oro para qualquer um aqui que não tenha ainda rendido completamente o coração ao Senhor. Lord, I pray they would respond to your call today, Senhor, eu oro, Deus, que eles respondam ao teu chamado hoje. to look to you and believe in you.
em olharem para o Senhor e buscarem ao Senhor, to give their life to you. entregarem a sua vida ao Senhor. And Lord, I pray for all of us in here. Lord, you've given certain callings to us. Senhor, eu oro por todos nós aqui. O Senhor nos deu vários chamados a todos nós. Help us to be found faithful. Nos ajuda a sermos encontrados fiéis. Thank you that in you the future is not something that we need to fear, Obrigado porque no Senhor o futuro não é algo que a gente deva temer, but something we can look forward to with eager expectation. mas é algo que a gente deva esperar com essa expectativa ansiosa. So come quickly, Lord Jesus. Então apressa-te a vir, Senhor But Jesus. until that time, use us for your purposes in this world. Mas até esse dia nos usa para os teus propósitos nesse mundo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amen.